E a verdade é que quando você olha, os custos, né, do consultório, eles aumentam ano após ano, a receita não necessariamente acompanha, o médico fica pressionado em termos de custo. Então, assim, eu brinco que uma vez saiu uma matéria no Estadão falando da quantidade de consultórios sendo fechados, e eu comecei a brincar que o consultório estava virando igual o barco, que o pessoal fala que barco são 2 alegrias, né, uma quando você compra e outra quando você vende. E aí o consultório estava virando 2 alegrias, uma quando você abre e outra quando você fecha. Porque é isso, você tem aquele sonho do lugar e do nome na parede e tal, mas a realidade é muito difícil, né, você começa a virar refém do consultório, né, e quando ele está muito no começo, você até consegue, gerenciar, né, você precisa comprar o papel higiênico, você compra porque é um rolo de papel higiênico por ano, se a secretária sair de férias, você atende porque não é muita coisa. Quando o consultório começa a crescer, você vira refém dele, porque os processos se intensificam, se a secretária sair de férias ou pedir demissão, você está lascado. Então, qualquer coisa que acontece, você fica muito frágil. E aí, na pandemia, a gente viu que médicos mais experientes começaram a fechar o consultório e vir para a Livância. Tem um depoimento muito legal do pneumologista lá. Ele fala: eu estava na pandemia e, de repente, quando eu fui ver, aquele meu modelo ficou insustentável. Ele fala: pô, entre aspas, eu fui obrigado a mudar para a Livância. E ele fala: pô, hoje eu estou maravilhado. Eu gasto a metade do que eu gastava, tô num lugar muito mais agradável, tô com a vida muito mais tranquila. Legal. Ele fala: "Pô", então nesse caso, vários caras foram forçados meio que pela pandemia, tanto que os 2 primeiros meses de pandemia foi muito difícil, a gente estava até levantando uma rodada, travou minha coluna, fui parar no hospital, de ambulância, aquela coisa de empreendedor, mas a partir do terceiro mês ali, abril e maio foi muito difícil, a partir de junho a gente começou a crescer mais rápido até, e aí a gente acelerou, começamos a abrir mais unidades, abrimos 4 unidades no segundo semestre de 20, porque começou a vir esse outro público e o médico anda com o médico, começou a vir indicação e tal. E aí eu acho que mudou muita questão cultural também por conta de outros negócios, né. Então, antigamente também tinha essa questão que você falou do ego, era: "Eu quero ter o meu carro", hoje em dia talvez seja mais inteligente você usar o Uber. Talvez antes eu queria ter uma casa na praia, de repente eu posso usar o Airbnb, eu posso alugar algumas vezes por ano uma casa muito melhor do que a casa que eu ia comprar e eu não preciso ficar resolvendo isso. E no começo quem usava Airbnb e o Uber era o jovem, Ou depois seja, não era só o jovem. é, Então assim, pode até ser dinheiro cultural, mas está mudando. só daí o não ter, porque É, eu só vim de outros setores, exato, então as pessoas exato. começam a entender. Aí a questão, Aprender essa coisa do usar e não do ter, né, o saber. caso interessante de um ginecologista de mais de 70 anos, que ele tinha o consultório dele, e ele veio para a Livância, ele me contou, ele falou: "Eu vou testar durante 3 vezes, eu vou manter lá o meu, tal". E ele todo fim de consulta ele perguntava para o paciente: "O que que você achou daqui?". E aí ele falou assim, eu falei: "E aí?". Ele falou: "Ah, metade falou: 'Olha, eu acho que você não precisa ter o teu mais, eu acho que isso aqui tá bom, você deve dar maior dor de cabeça'", e metade falou: "Pô, achei muito mais legal do que o teu, melhor, muito mais tecnológico, a jornada é muito melhor". Porque às vezes você fala esse Metade você não precisa voltar, metade eu adorei. porque esse cara que você falou do médico, muitas vezes você vai num médico que é ultra bam-bam-bam, muito fera, e às vezes você vai, ele tá num prédio que não tem estacionamento, aí você chega aí no dia que tá chovendo, você tem que chegar lá, você chega lá, tem uma recepcionista com a cara fechada, você senta lá, você olha pro lado, tem uma revista Caras, na capa tem o casamento do Senna com a Galisteu, não tem nenhuma internet boa, então assim, a experiência é horrorosa. E assim, é lógico, tem a formação do médico e tem o resto da experiência, as coisas se combinam, então a gente tem muito eu tinha uma dúvida no começo, qual nível de médico que vinha, como é que ia ser, e pô, a gente tem médico muito fera, médico cobrando consultas caríssimas, podiam ter os seus próprios consultórios onde eles quisessem, mas eles falam: "Pô, isso aqui". Esse cara, por exemplo, ele não tem interesse em, às vezes, uma coisa que o WeWork fez numa época, não sei se faz mais hoje, que é um manage by, né? Do cara virar pra você e falar assim: "Não, eu já tô, tipo, meu utilization rate é alto, eu já entendi, já hackeei a Livance, eu tô ganhando dinheiro pra caramba aqui, mas puta, agora eu quero realmente ter o meu escritório com, tipo, as minhas coisas na prateleira do meu jeito e tal. Faz pra mim". Você já É, teve essa demanda? já. Tem umas discussões dessa de pegar tanto da gente fazer, mas quando ele eventualmente pegar uma sala só para ele lá dentro, porque aí a sala é só dele, mas o resto Tá lá. tá tudo lá, o flow e tudo mais, então eventualmente tem alguma coisa disso. Entendi, legal, legal. E como funciona, por exemplo, eu acho que seria bacana a gente entrar na tua jornada como founder, né, de sair da Claritas, do mercado financeiro, para começar a empreender, que acho que foi o momento também que a gente se conectou e se conheceu. Eh, Quando foi o momento que você olhou ali, porque, putz, acho que, né, você era competente no que você fazia lá como gestor, ganhava uma grana legal, mas chegou uma hora que, assim, qual é o momento que você falou: "Quero apertar o foda-se", né, e tipo assim, quero seguir pra esse outro lado? É, eu
enfim, eu estudei administração e no meio da faculdade eu entrei de estagiário lá na Claritas, numa gestora. Na época tinham 11 pessoas, isso foi em 2002, né? Hoje a gente chamaria de startup lá, né? Apesar de ser uma gestora, um fundo de investimento. E eu até tinha um clube de investimento na faculdade, que eu juntei com mais 2 amigos que eu adorava comprar e vender ações e tal. Eu descia lá na banca da 9 de julho, lá da GV, e comprava o Valor Econômico, que tinha acabado de ser lançado. Eu adorava ficar lendo lá no DA, entre um jogo de ping-pong e outro ali. E aí a gente se juntou, cada um colocou R$ 5.000 e a gente começou a captar dinheiro na faculdade. O cheque mínimo era R$ 500, a gente chegou a ter mais de R$ 1 milhão sob gestão. Caraca. E a gente ficava lá no lab lá que tinha da GV, que tinha computador, né, que era um luxo na época, e a gente ficava lá comprando e vendendo. Toda quarta noite a gente se reunia, na época era um outro mundo, a gente negociava ações da Telemar, tinha, enfim, a Gerdau, a Goal lá, que era o ticker e tal. Então a gente fez isso, e eu até achei que fosse ser o meu fundo ali. Mas eu entrei na Claritas, pô, era um lugar que eu me sentia em casa, tinha abertura para tudo, era um lugar pequeno ainda, e em determinado momento eu saí desse clube, o outro também saiu, que ele estava no Itaú BBA, ficou com o terceiro ali, que eu falei, acho que aqui pode ser meio que meu, né? Tinha esse negócio de virar sócio e tal, também igual tem, né? Startup, mercado financeiro tem bastante isso em gestora. E aí eu fiquei lá 13 anos, virei sócio, e aí e aí tinha esse negócio de aumentar o equity e tudo mais. E aí num determinado momento a gente vendeu o controle para um grupo americano, uma empresa de 150 anos de idade, capital aberto nos Estados Unidos. E aí começou a ficar meio com cara de final de ciclo, sabe, assim, já tava quase 13 anos, tal, e aí eu comecei a pensar: "Putz, o que que poderia ser?", e tal. Falei: "Pô, estudar fora pode ser legal", né, não tinha estudado fora, já estava velho para fazer MBA. E aí um dia eu estava almoçando com um amigo meu lá no Rasco da Leopoldo, e ele falou: "Não, mas tem algumas faculdades que você pra quem tá um pouco mais velho do que o MBA, você pode fazer direto o segundo ano, é um MBA de 1 ano que você entra no segundo ano. E tem Stanford, tem MIT, tem na London Business School". Aí eu olhei assim, sabe, quando eu falei: "Cara, é isso. É isso que eu tô precisando". Era 2014 para Você fez o 2015. MTEX. Isso, Ah, que é o equivalente do segundo ano do MBA. E aí eu falei: "Cara, é isso aqui". Eu tinha recém-casado, falei: "Pô, o mundo sendo engolido por tecnologia, né, as coisas crescendo e tal". Falei: "Pô, vou dar um break, essa é a minha transição aí, sei lá pra quê". Puta, eu voltei pra casa, falei com a minha esposa à noite, faltava 2 meses e meio para o segundo deadline lá do application. Puta, eu comecei a estudar que nem um maluco, né, porque o application é pesado. Estudava durante uns quase 3 meses, toda noite eu estudava 3 horas, final de semana das 8 da manhã às 7 horas da noite, enquanto minha esposa ficava assistindo o Suits lá, o seriado. Eh, e aí, enfim, fez todo o negócio, pô, maravilha, foi aceito, falei: "Vamos pra lá", né, saí lá da Claritas. E falei: "Pô, eu vou de peito aberto, comprar uma bike, uma mochila", achei que eu tinha 34 anos, achei que eu tinha 19 de novo. Falei: "Vou me abrir para o novo", né. Você falou de longevidade, idealmente a gente vai conseguir viver cada vez mais. Eu brinco que a gente pode ter, sei lá, 3 carreiras completamente diferentes. Depois de 3 anos no mercado financeiro, eu falei: "Pô, vou lá beber da cultura do Vale do Silício, de Stanford, onde as coisas são criadas, e vou ver o que que vai acontecer. Se bobear, vou trabalhar com, sei lá, com cinema, com o que quer que seja". Mas obviamente eu tinha uma hipótese mais forte de venture capital, né, dado eu ser investidor e ir para esse mundo. Comecei a fazer investimento anjo, ali para também me conectar um pouco com esse mundo, e empreender era uma coisa que também era sedutora, ainda mais quando você fica lá morando, né, você vem na aula, lá vem o fundador do Airbnb, aí vem o fundador do Dropbox, aí você vai almoçar lá no aquele Orange Hummus lá, tá sentado um cara de bermuda, os caras: "Não, aquele cara é o fundador do Booking", e tal. Você fala: "Caramba". E aí o negócio meio que te encoraja, né, aquilo ali, fala: "Não, você pode". E aí você ouve as histórias, tal, e aí começa a meio que dar uma motivada nisso, e eu foquei muito em estudar todas as coisas de empreendedorismo, de tecnologia, mergulhar nisso e tal. E o hummus da Oren é uma delícia, especialmente o dia que você falou agora, a gente tá na hora do almoço, me deu uma fome, assim. É. E E é assim, eu entrei numa aula lá que é super famosa em Stanford, que chama Startup Garage, que é uma aula que DoorDash foi criado lá dentro, então eu falei: "Eu quero entrar", porque ele mostra toda a aí é o lei. co-founder da Benchmark, tá, é uma aula muito boa. É. E aí eu conheci um dos meus sócios lá, né. Eu falei: "Pô, eu quero fazer essa aula", na verdade é a história que você tinha que aplicar para um problema que você quer resolver, e eu tinha perdido o timing, e aí tinham 2 brasileiros que tinham aplicado e tinham sido aceitos. Falei: "Pô, posso entrar com vocês aí? Eu quero aprender a metodologia e tal". Os caras: "Não, pode entrar, tal". E depois de 3 semanas, o segundo cara, que era de mercado financeiro e investimento, falou: "Eu não vou empreender, eu vou sair desse negócio aí". E aí ficamos nós 2 lá, e aí a gente foi meio que fazendo a aula junto, trabalhando em cima de uma tese que ele tinha, que no final a gente resolveu mudar. Então a gente foi se dando muito bem, foi estudando junto, tal, até que um dia o terceiro fundador, que é médico, ligou
pro cara que é o engenheiro Gustavo, falando da ideia dele, de tudo um pouco do que a gente falou de saúde aqui. O Gustavo falou, pô, interessante, então eu me fano aqui, o médico pegou o avião, foi pra lá, começou a falar sobre o desafio dele de carreira, que ele tinha montado consultório com os amigos, tinha brigado, que ele tinha que comprar o papel higiênico que tinha acabado, que as colegas médicas, mulheres da residência que ele coordenava, não davam o passo do consultório porque eventualmente queriam ter filho e aí você não consegue consolidar, porque já é difícil para a mulher numa carreira corporativa com licença maternidade para o profissional liberal fica quase impossível, e aí você olha, as mulheres estão avançando cada vez mais na classe médica, né, abaixo de 45 anos já são maioria, e aí ele começou a falar sobre isso, a gente começou a achar interessante, então meio que a coisa foi meio, né, eu achava que empreender era encantador, mas não sabia com quem, não sabia nem por quê, nem como, e aí foi aparecendo ali o com quem, né, o porquê e o como, e a coisa foi meio que ganhando. Muito legal. Aí você me manda um e-mail. Essa história é boa. Eu tava lá, né, e falou, pô, aí você chega lá, pô, eu preciso conhecer todo mundo aqui da região aqui, né, preciso fazer networking e tal, eu sempre gostei disso. E aí fala, pô, tem um brasileiro, aí vê quem que são os brasileiros também, aí falaram, pô, tinha um maluco lá, o tal do Pedro Sorrentino, que tava engajado no mundo de VC, e aí falei, pô, vou mandar um e-mail pra esse cara ali. Eu tava no Funders Club na época já, né? Eu já tava investindo, já tinha saído da Sandgrid, tá? Beleza. E acho que você tinha um blog lá, e aí eu mandei e-mail pra um monte de gente e tal, a maioria topou marcar comigo, mas aí o Pedro me respondeu a resposta e falou, cara, muito legal e tal, teu e-mail, mas para conversas exploratórias, esse trimestre já tá fully booked. Então assim, eu mandei um e-mail, talvez não tão profissional como eu mandaria hoje em dia, né, para conectar, meio dando uma ideia e tal, e ele falou, né, foi uma resposta, eu falei, pô, interessante, né, e tal. Falei, para bate-papo meio exploratório, putz, agora me chama mais pra frente, alguma coisa e tal. E eu lembro muito de em Stanford eles treinarem a gente de como que você escreve para alguém que você quer conversar, que em geral você tá escrevendo para alguém que tem um monte de gente também escrevendo para essa pessoa, né, e, pô, não vai mandar uma mensagem, falou, ô, vamos tomar um café? Pô, tomar um café? Não dá, né? Pô, não, vamos conversar, eu queria saber porque você teve a experiência tal, e eu tô nesse momento disso, então acho que você vai me ajudar muito nisso, tal. Então, como é que você. Eu também tomei uma dessas no Vale do Silício, cara, que foi assim impressionante, mas eu mandei um e-mail falando, cara, ia ser muito legal. Porra, eu dou porrada em todos meus amigos. Não sei o que, porra, me faz uma conexão aí, por favor, com um cara no Vale, não sei o que. Ele, não, claro, eu faço a conexão pra você agora. Ele fez uma conexão pra mim, pá, não sei o que, fez pra mim. Eu tava na casa dele hospedado, aí eu vi que eu recebi e-mail, eu falei, porra, legal, o Pedro já fez aquela conexão no estilo Vale do Silício, sacou? Intro, amore, não sei o que. Aí mandou um blurb, aí eu, wow, this is Silicon Valley, motherfucker. Aí eu saio da casa dele e vou tomar um café. Porque, claro, eu já conquistei o que eu queria, o contato. O Pedro me liga e fala, cara, tudo bem? Tudo, onde é que você tá? Não, tomando um café, aquele... Bro, olha só, quando você pedir uma conexão com um cara importante como esse, se você não responde na hora, quem tá queimando o filme sou eu, não é você não. Eu, sorry, bro. Aprendi, nunca mais fiz isso. Então, assim, eu acho que esse é um jeito Vale do Silício, mas eu acho que é um jeito Pedro também. E é uma lição que é aprendida e que eu coloco hoje para os próprios empreendedores, cara. Se esse cara não tá com a vontade de comer, com foco no que ele tá me perguntando, ele não deveria ter usado meu tempo. Ele tá me colocando como buffer. Então, assim, pra mim, essa é uma lição. E assim, a minha defesa no sentido de tipo, Diminuiu. qual que era a minha situação naquele momento, tá? Só pra você entender. Eu entrei dentro do Funders Club e foi muito difícil, né? Porque assim, primeiro que, tipo, eu fiz jornalismo no Mackenzie, né? Então vamos lá. E como é que eu fui entrar num fundo que fez o seed do Coinbase, Instacart, GitLab, tipo, são 27 unicórnios agora já. Porque eu sempre fui uma pessoa que hackeou o modus operandi da sociedade, e eu acho que tem falhas, eu sou uma pessoa muito sistemática, e aí eu entendi, pô, beleza, consegui o emprego. Naquela época, quando eu não sei, não vou saber precisar exatamente o mês e o ano, mas eu estava com o cu na mão de ser mandado embora. Meu primeiro dia no fundo foi assim, seja bem-vindo, tal, tá aqui teu MacBook Pro, teu negócio, tua câmera, pá, seu fonezinho da Bose, pá. Só que se você não source boas empresas em 3 meses, a gente vai te mandar embora. Primeiro dia. Esse foi o primeiro dia. Welcome kit. Esse foi né? E aí claramente eu virei e falei, não, mas olha, eu faço parte do teu time de diversidade, porque eu sou latino. Não, tô brincando. Então assim,
Você falou isso? Não é que não, você tava Não, achei que você falou brincando, inclusive. Entendeu? Não, eu fiquei assustadíssimo, né? Porque, tipo, eu não tinha nem 6 meses de experiência como investor. Então, eu entrei num nível de foco Tirar tudo da tipo frente. assim, absurdo que eu falei. Porque outra coisa era que, assim, se eu perdesse meu emprego ali, eu perdia a minha possibilidade de ficar nos Estados Unidos. Ó, Então, assim, eu tava... E aí, o que que eu fiz? Pô, eu fiz o Prestige do Pipefy e o Prestige da Rappi. Foi isso que eu fiz. Então, assim, tipo, que foram excelentes retornos até hoje, tipo, realizados, né? Pipefy eu fiz 21 vezes em 4 anos e meio em dólar, e na Rappi a gente fez 9,8 vezes cash on cash, já retornou, né? Pipefy ainda sou shareholder, a Rappi não. Mas aí eu entrei, isso antes, talvez 6 meses antes de você mandar esse e-mail, num flow que você fica como investor, porque você é um investor júnior, mas você tem acesso aos pessoas, to the big guys. Então você é muito assediado em N aspectos. Sei lá, vamos pensar um exemplo mais popular para nossa audiência aqui, talvez seja aquele Gabriel da Andreessen Horowitz. Ele não é general partner da Andreessen Horowitz. É uma organização de 300 mil pessoas, tá? Eu nem conheço ele, não disparaging do cara. Mas ele, assim, pode ser o Gabriel, pode ser essa caneta, foda-se, entendeu? As pessoas querem se conectar com a Andreessen Horowitz. Então ele pega, o cara conseguiu um emprego que, no mérito, na competência dele, eu não tô desmerecendo ninguém que tá lá. Pode ser da Axel, da Greylock. igual você conseguiu lá no... Igual eu consegui. Então você é uma porra de um target. Então todo dia você vai ter uma quantidade enorme de gente. E aí você tá na sua situação que você fala, eu não sei o que eu tô fazendo, né? Do tipo, eu também tenho que entender o que dá certo, o que não tá. Então eu achava que antes eu tinha que, por exemplo, tomar muitos cafés com outros investors. Então eu ia lá e marcava networking e não sei o que e tal. E, puta, aquele trabalho de cold e-mail pra você entender como que você serve a agenda. Eu vi que é inútil você falar com outros investors. Esse é um outro assunto, né? Que assim, você conquista o respeito das outras pessoas quando você está fazendo uma diligência numa empresa interessante e você esbarra nos outros investors. E aí você tem um incentivo em se ajudar. Mas se você ficar fazendo muito café com muitos investors, não vai ajudar nada. Você, porque o meu chefe lá no Founders Club, um grande mentor, o Boris Silver, falou pra mim, ele falou, cara, pensa assim, talvez você só tenha que fazer 5 reuniões por ano. Se você conseguir fazer uma reunião com o Google, Uber, o Dropbox, o Airbnb, mas pra você chegar nesse nível de deal flow, capacidade, você vai testando um monte de coisa, né? E aí você começa a ficar um pouco averso a... É um pêndulo sempre, né? Um momento que você tá totalmente assim, cara, tô super interessado naquela tese, naquele negócio, e tem momentos que você fala, não tô. E aí eu acho que a gente ainda num outro ponto da cultura americana, com a diferença da cultura brasileira, que nos Estados Unidos é o model de Berkeley, que pode ser um antro comunista, tem coisas boas, que é, né? E que é, na verdade, que é o quê? Que você ter confiança sem arrogância, né? Eu acho que esse é o... E é um nível de tensão que se você puxar muito, tipo, você passa, e se você segurar muito, o cara fala, puta, esse cara não tem credibilidade. Da cultura americana que é assim, normal, né? Você virar assim e, por exemplo, falar, eu sou o Cláudio Mifano, eu iniciei minha carreira fazendo uma gestão de tipo X bilhões, que a gente retornou com tanta porcentagem, depois eu montei isso, a gente tem X no nosso fundo de real estate, só que com a Livans, nós já rodamos tantos dólares, e você vai falando, e é tudo verdade. Cara, assim, né? Oi, bom dia, isso, né? That's who I am, entendeu? E depois a pessoa vai ver se é ou não é verdade e tal, mas de repente, assim, tipo, né, sabe aquele filme, eu adoro aquele filme do Glengarry Green Ross com o Alec Baldwin, que ele chega lá e fala assim, always be selling, e vai, não sei o que, ele fala, do I have your attention now? Eu acho que esse aqui é o ponto, é você chegar e falar, não, tá, e dentro do mar de mensagens e situações que você tem, tipo, a attention economy para qualquer coisa, né, é importante. Mas vamos voltar para sua história. Mas é interessante se foi isso que uma vez vi uma palestra daquela do Anderson Horowitz, que investe em fintech. Angela Strange. Lá no BSV, e ela falou, é impressionante, ela falou que o brasileiro se vende muito mal, né, e que o americano, e ela falou, cara, quando eu vejo o pitch do americano lá, o cara vende incrível, ela falou, puta, deixa eu ver quanto disso é verdade, e ela falou que ela já aprendeu que o brasileiro vem, né, não, eu vou dominar, não sei o que, o brasileiro, não, é que eu vou tentar fazer isso aqui e tal, então ela falou assim, o americano sempre oversell e o brasileiro undersell, então chega muito time, muito cuidadoso e tal, e falou, pô, e depois quando você vai ver, é bem melhor do que o cara vendeu. Porque é muito mais difícil, porque tem, assim, aquele complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, ele tá muito impregnado ainda na sociedade, mesmo nos echelons do tipo
sabe, de alguém que, pô, eu acho que é o seu caso, assim, assim, você undersell e poderia oversell sem soar maluco, entendeu? Acho que esse é um ponto super importante. E eu tô, por exemplo, ajudando agora uma companhia do nosso portfólio a levantar uma nova rodada, e eu recebi esse feedback ontem. Tipo assim, eu estou falando de, desculpa, estou falando de 2 founders que já tiveram mais de $100 milhões em exits realizados, com mais de 12 anos de experiência. Só que foram exits na Faria Lima. Foram exits lá. Então a pessoa chega, tem um outro estilo. E aí, aí a gente ouviu de um cara, que é um cara bastante arrogante, mas altamente conectado. Ele falou assim, I thought that they were sloppy, que é tipo, né, meio desleixados. Não estavam ali, tipo, sharp. Entendeu? É isso. Então, assim, foda isso, né? Aproveitando, inclusive, que a gente vai voltar para falar um pouco mais do caso da Livância, eu quero aproveitar que a gente está entrando na terceira e última parte do nosso podcast para... Você está com o check-up em dia? Você foi atendido na Livância por um cardiologista? Tá tudo certo? Porque nós trouxemos aqui uma surpresa para você. Caraca, ó. Olha aí, ó. Já tinha visto? Muito bom. Ó, editor, foca aqui, ó. Olha que legal. Espetáculo. Já é o nosso quadrinho do nosso episódio, este aqui que estamos gravando. E apesar da Livância usar tecnologias, inteligência artificial, etc., essa carta foi escrita à mão com uma fonte melhor que a de um médico. Que geralmente faz aquelas receituários complexos de entender. Muito obrigado por estar com a gente. Esse é o carinho do nosso time, para agradecer o seu carinho e disponibilizar o tempo de estar aqui com a gente, óbvio, né? Então, sabemos da complexidade que é de gerir um negócio que, inclusive, captou mais 60 milhões de reais. Eu acho que a gente poderia até entrar nesse E montamos um outro negócio também, que é, tipo assim, também tem o jantar no Fazano. E tal. Como assim? Tá incluso também na participação. Olha só, Exatamente. que beleza. Sem nenhum sponsorship nesse sentido, porque não precisa, mas eu acho que era uma questão mesmo de valorizar pra você, tipo assim, you are away from your life for a few hours, then go have... Eu tô convidado também? Aí você vê com ele. O João me falando que podia ser com a minha esposa. Foi o que eu falei, mas se você quiser trocar aqui, fica à vontade. Não, eu aceito a privacidade do casal. Eu tenho uma pergunta técnica sobre a Livância, cara. Como que funciona quando você tem médicos com especialidades que exigem equipamentos, por exemplo? Um médico que precisa de uma máquina X, um médico que precisa de um sensor B. Como é que você faz? Tem alguns equipamentos que a gente até subloca lá, em algum modelo. Tem equipamentos que o médico subloca, né, de outros players, que é muito comum, sei lá, um laser, um equipamento grande e tudo mais. Tem alguns equipamentos que são portáteis, e aí eventualmente pode ter algum tipo de limitação para alguma coisa, mas existe uma tendência cada vez mais de equipamentos portáteis, mesmo você pode... tá saindo aquelas coisas de grandes laboratórios, equipamentos grandes, e cada vez mais. Tem coisas que são equipamentos que você já usa o celular, que você usa no computador. Isso, assim, as coisas estão mudando, as tecnologias estão evoluindo, e isso joga muito a favor de você ter esse tipo de exame e tudo mais dentro de uma estrutura de consultório que é muito mais barata e eficiente do que um grande laboratório e tudo mais. Então é uma tendência que joga a favor, e a gente vem cada vez mais trazendo isso para ajudar os médicos no dia a dia. Mas um oftalmo, por exemplo... Oftalmo é a única especialidade que a gente não tem. Tá bom. Essa é a única. Inclusive é a formação do meu sócio. E eu brinco que é para ele poder trabalhar no dia a dia e tocar Livância. Mas essa é a única, que é um equipamento muito grande, embora provavelmente em algum momento aquele equipamento enorme não vai mais ser necessário, porque isso vai virar mais digital e tal, mas é a única que a gente não atende até hoje. E aí, continuando tua jornada, você estava lá, Stanford, fez as conexões, e começar um pouco no total, você já captou quanto em equity e na parte de real estate? Porque para quem não entende essa diferença, né, fundos de real estate versus o equity da empresa, seria legal explicar também e aí contar a jornada de ambos. Enfim, a gente foi em busca de... a gente trouxe investidores para o equity mesmo, para a empresa, que viraram acionistas, e a gente levantou um pouco mais de 110 milhões de reais. E tem outros players que estão especializados no mercado imobiliário, e aí deve ter sido aí mais mais de 60 milhões de reais. Então cada bolso, né, ele vai atrás de algum tipo de retorno e de exposição, né?
Em geral, o fundo, sei lá, de venture capital, ele não quer ter exposição a tijolo, esse tipo de coisa. Então, você tem que saber com quem que você fala, né? Acho que é um dos grandes pontos de você entender o investidor, né? Não vai conversar com o Pedro para fazer uma empresa que já é gigante, não vai falar com o cara que não vai falar com um fundo enorme para pedir um cheque pequeno. Então, assim, acho que entender muito da cabeça do investidor, né, ajuda bastante.